Bom dia, bom dia, bom dia, povo de Deus, como é que vocês estão? Estão bem? Na verdade, bom dia não, eu não sei que horário vocês estão assistindo, mas este é um vídeo que eu estou gravando, fazendo um react para o YouTube, então, por gentileza, se inscreva no canal, ative as notificações e recomende para os seus amigos. Esse react que eu vou fazer é sobre um debate que aconteceu na última quinta-feira com os prefeitos, os candidatos à prefeitura da cidade de Salvador. Foi um debate que aconteceu no canal da Band. Eu vou passar os vídeos para vocês. Vou passar o vídeo e vou pausando o vídeo para fazer os meus comentários e as minhas considerações a respeito das falas de cada um. Beleza? Vamos lá. Soltar este bendito desse vídeo. Boa noite! Está no ar o primeiro debate entre os candidatos à Prefeitura de Salvador neste ano eleitoral de 2024. Chegou a hora de levar a você, eleitor, as ideias e os projetos para enfrentar os principais problemas da cidade de Salvador, a quarta capital do país. Este programa também é transmitido ao vivo na rádio Band News FM Salvador, no canal do YouTube da Band Bahia e também no Band Play. Para ter acesso a mais informações, basta apontar a câmera do seu celular para o código que aparece aqui na tela. Bom, eu agradeço a presença dos candidatos que já estão posicionados aqui no estúdio em ordem definida por sorteio. Estão aqui então Kleber Rosa, do PSOL, Geraldo Júnior, do MDB e Bruno Reis, do União Brasil. Olha só, gente, uma consideração. Na verdade, são 4 candidatos que eu vi que foram homologados para a Prefeitura de Salvador. Tá faltando um cara que eu acho que é do PSTU. Se não me falha a memória, a candidatura dele foi homologada. Mas eu não sei porque ele não está fazendo parte do debate. O Geraldo Júnior, ele é vice-governador da Bahia. Bruno Reis é o atual prefeito da cidade. E Kleber Rosa é o candidato do PSOL. Eu vou deixar o vídeo rolando para que vocês possam ver, porque eles trazem uma apresentação que eu acho importante para conhecer a biografia dos candidatos, certo? Vamos conferir um resumo do currículo do candidato Kleber Rosa agora. Kleber Rosa tem 50 anos, nasceu no bairro do Engenho Velho da Federação, em Salvador. Desde jovem esteve envolvido em lutas populares, participando ativamente de movimentos estudantis e comunitários. Kleber é cientista social e servidor público, mestre em Educação de Jovens e Adultos pela UNEB, Universidade Estadual da Bahia. É casado e pai de 2 filhos. Atualmente é coordenador geral da Federação dos Trabalhadores Públicos do Estado da Bahia. Conheça o Wix Studio, a plataforma para agências e empresas, e transforme seu site em uma... Agora vamos conhecer um pouco mais o candidato Geraldo Júnior. Geraldo Júnior tem 55 anos, é casado e pai de 2 filhos. Nasceu no bairro 2 de Julho, em Salvador. Foi vereador da capital baiana por 4 mandatos e se elegeu presidente da Câmara Municipal 3 vezes. É advogado formado pela Universidade Católica do Salvador, pós-graduado em processo civil e radialista, filiado ao MDB. Atualmente é vice-governador da Bahia, eleito em 2022. E agora a gente conhece um pouco mais da trajetória do candidato Bruno Reis. Bruno Reis tem 47 anos, nasceu em Juazeiro, no norte do estado. É casado e pai de 4 filhos. É advogado formado pela Universidade Católica do Salvador e mestre em Desenvolvimento e Gestão Social pela Universidade Federal da Bahia. Foi eleito prefeito de Salvador em 2020, após ter sido vice-prefeito da cidade entre 2017 e 2020. Foi deputado estadual por 2 mandatos e secretário municipal de várias pastas na capital baiana. Lembrando que em caso de ofensa pessoal ou moral, o candidato... Olha só, eu vou pular um pouquinho essa parte aqui, porque ela vai explicar como é que funciona a dinâmica do debate, então para mim não é muito interessante falar sobre isso. Eu vou já adiantar o vídeo para a parte das propostas
tá certo? Ela vai explicar aqui a parte do sorteio. Então eu já vou pular para esse vídeo não ficar muito longo, porque vocês estão vendo aí, é 1 hora e 24 minutos. Contando com as considerações que eu vou fazer, o vídeo vai acabar ficando longo demais. Eu tô na dúvida se eu faço esse vídeo curto, só com o primeiro bloco. Eu acho que eu vou fazer bloco a bloco para não ficar tão cansativo para vocês, tá certo? Vamos lá. Esses locais. Se eleito, como o senhor pretende Deixa eu voltar resolver... um pouquinho aqui que eu vim demais. Vamos então à pergunta que vai abrir este debate, que deve ser respondida por todos os candidatos. A pergunta está aqui nesse envelope, foi elaborada pela produção de jornalismo da Band e é a seguinte: Salvador tem mais de 5.000 pessoas em situação de rua, segundo o censo feito pela própria prefeitura. São homens e mulheres, muitos com crianças, que perambulam principalmente no centro da cidade, como a Avenida 7, Politeama, Canela, por dia e por noite. Algumas iniciativas já foram tomadas, como o caso do kit moradia, mas o fato é que o problema persiste e está aos olhos de quem circula por esses locais. Se eleito, como o senhor pretende resolver isso de maneira mais ampla? Pela ordem, então, do sorteio, o primeiro a responder é o candidato Kleber Rosa, do PSOL. Candidato, então, o senhor... Vamos lá. Ela fez uma pergunta. Você que não é de Salvador, quando você for analisar um candidato, observe se ele consegue responder o que é perguntado a ele. Porque o que é que acontece muito? Os candidatos, eles só têm, às vezes, eles acreditam que só tem aquela oportunidade para falar sobre os projetos dele. Então, eles deixam de responder o que foi perguntado e começam a se vender. Você vai ver muito isso nesse debate. Eu estava assistindo um debate de Belo Horizonte. Poxa, galera inteligentíssima, assim. Pouca gente sabonetou. Sabonetou quando a gente diz que a pessoa sabonetou, é porque ela fugiu das perguntas que foram feitas e a pessoa perguntou A, ela respondeu B. Aqui você vai ver isso acontecer muito mais nos debates de Belo Horizonte. Eu não vi isso acontecer. O debate, né? Que, enfim, eu vou fazer um react, vou procurar alguém que seja de Belo Horizonte para assistir junto comigo, porque eu não entendo a realidade de lá. Vai ser uma outra história. Vamos lá. Tem 2 minutos. Boa noite. Boa noite, Carol. Obrigado pela pergunta. Já te desejo aí uma boa condução, um bom trabalho nessa noite. Saúdo também os candidatos Geraldo, o candidato Bruno. Recomendo que a gente contribua aqui para um debate de alto nível, que seja dessa forma e que seja bom para o nosso povo e para a nossa cidade. Bom, eu sei que muita gente que está acompanhando ainda não me conhece. Meu nome é Kleber Rosa. É um prazer estar aqui podendo me apresentar um pouco melhor agora para vocês, defender nossas propostas. Eu sou uma pessoa de origem humilde, sou filho de um homem sem teto, que nunca teve uma casa própria, e de uma mulher sem terra, que precisou vir para Salvador desde cedo, ainda com 16 anos, trabalhar como empregada doméstica. E devo dizer que sobre essa realidade, Carol, eu conheço bem. Infelizmente, na história da minha família, minha mãe viveu na rua com sua mãe e seus irmãos pequeno, antes dela vir para Salvador. Isso é algo com que eu convivi a minha vida, conhecendo essa realidade, com muita dor, com muito sofrimento e, obviamente, com uma empatia diferenciada por saber exatamente o que significa ser filho de uma mulher que já tem tido a experiência de viver na rua e passar praticamente a minha vida toda sem ter uma casa própria. Eu sei exatamente o que é chegar no fim do mês e ter que escolher entre fazer o mercado ou pagar o aluguel. Para mim, garantir que essas 5.000 pessoas tenham moradia digna é prioridade. A minha vice, Dona Mira, é uma ativista fundadora do movimento Sem Teto em Salvador e tem um histórico acúmulo de luta pelo direito à moradia, inclusive mora numa casa conquistada pela luta do movimento Sem Teto. Fazer uma grande plenária em Salvador, uma grande convenção com os movimentos de moradia e ter um movimento próprio, um programa próprio para além do Minha Casa Minha Vida, um programa municipal que garanta a moradia digna e um lar para todas as pessoas na nossa cidade do Salvador. Obrigada. Vamos lá, as considerações. Eu fiz algumas anotações. O que é que ele falou? Ele falou que primeiro ele tentou gerar identificação com o público, falando que eu tenho essa história na minha família, então eu sei do que se trata, eu sei como é difícil a vida do aluguel. Você vai ver ele fazer isso muito ao longo dessa matéria. Ele diz que ficou sem ter casa própria. Não ter casa própria não significa ser morador de rua. Assim como ser morador de rua não significa
não ter casa própria. Quando você vai trabalhar com moradores de rua, e você pode perguntar a qualquer pessoa que trabalha com esse público, que muitos deles não moram nas ruas por falta de um teto, e sim porque às vezes o vício nas drogas fez com que essas pessoas abandonassem os seus lares. Não só o vício nas drogas, mas algumas decepções, enfim, fizeram com que essas pessoas fossem para as drogas. Ele falou que tem isso na família deles, falou das dificuldades de escolher entre pagar um aluguel e fazer uma compra no final do mês, falou que a vice dele ganhou uma casa pelo MST. Então, assim, o MST é um movimento de invasão de propriedades. Tanto o MST quanto o MTST, que é um movimento liderado lá em São Paulo por Boulos, o pré-candidato, o candidato à prefeitura da cidade de São Paulo. E aí ele falou que quer criar um programa municipal semelhante ao Minha Casa Minha Vida, certo? Ele não disse como ele vai resolver. Ele disse, precisamos, mas ele não apresentou nada de concreto que diga, vou resolver por causa disso, disso e disso. Ele teve 2 minutos para dar essa resposta. E para mim, ele deu uma bela de uma sabonetada. Vamos lá, agora vamos ver a outra parte do debate aqui. Obrigada, candidato. Então vamos ao próximo a responder, que é o candidato Geraldo Júnior. Candidato, então, 2 minutos. Muito boa noite, Carol Rosa. Agradecer a oportunidade da Band Bahia, TV e Rádio. Agradecer aos candidatos aqui presentes, ao candidato Kleber Rosa, que ontem tivemos a oportunidade de, no primeiro debate, discutir a cidade do Salvador. Lamentavelmente, o prefeito, candidato Bruno Reis, não compareceu ao primeiro debate, mas hoje é a oportunidade. Então, nós temos de apresentar as nossas propostas, o que queremos para a cidade do Salvador, diferentemente do que aqui está. Eu estou me dirigindo a você que fica todas as madrugadas, você mãe, mulher, nas filas dos postos de saúde aguardando o agendamento de uma consulta. Eu estou me dirigindo agora e pedindo licença para entrar em sua casa, você que mora na periferia e as linhas de ônibus que não comunicam a cidade. Eu estou me dirigindo a você que quer oportunidade de trabalho, emprego. Eu quero me dirigir a você que quer oportunidade na vida, continuar sonhando. Nós sabemos que, infelizmente, Salvador é a capital da desnutrição infantil. Salvador é a capital da desocupação. Nós temos mais de 256 homens e mulheres que estão desempregados, que não têm carteira assinada. Nós temos no mercado informal da cidade mais de 500 mil trabalhadores que aguardam uma expectativa e que, em função disso, esperam uma oportunidade de emprego e esperam a oportunidade de transformar seus sonhos em realidade. Salvador, ela carece de políticas públicas, de oportunidades de trabalho, assim como de geração de emprego e renda. E é por tudo isso que hoje aqui nós vamos debater a cidade do transporte público, da saúde pública, mas acima de tudo, em modificar a vida das pessoas, transformar a vida das pessoas. Você que está aí nos acompanhando, a expectativa de continuar sonhando. Obrigado, então, candidato. Vamos na sequência. Geraldo Júnior, o que é que foi perguntado a ele? Como ele pretende resolver o problema das 5 mil pessoas em situação de rua? Ele respondeu? Não. O que é que ele falou? Falou sobre a mãe que fica na fila dos postos de saúde. Ele falou sobre transporte público, que é o calcanhar de Aquiles do atual prefeito de Salvador. Isso vem desde o anterior, da Semineto, já tinha esse gargalo. Sempre prometeu ônibus com ar-condicionado. Mas isso aí, isso é antigo. Então, assim, foi um problema que, de fato, é um problema da gestão atual, não foi resolvido. Sabonetou, ficou falou sobre desnutrição infantil, mas não falou da situação dos moradores de rua. Por quê? Parece fazer sentido, mas não faz tanto sentido. Nem todo mundo que está nesse critério da desnutrição infantil é morador de rua. Então ele foi perguntado A e respondeu B, C, D, mas não falou o que deveria fazer de fato. E falou do desemprego também, sendo que não tem muita moral para falar sobre isso, porque ele é vice-governador do estado e a Bahia é o estado com maior índice de desocupação do Brasil. É um dos maiores, se não for o maior. Pode ter mudado essa média aí, mas está entre os maiores.
E se ele, enquanto vice-governador, não está dando conta de um problema do Estado, não tem moral para estar falando sobre o município. Mas vamos seguir aqui com o debate, que agora quem responde é Bruno Reis, o atual prefeito da cidade. Seu candidato Bruno Reis, do União Brasil, tempo também de 2 minutos para a resposta. Boa noite, Carol. Boa noite a todos que nos assistem. Boa noite, Kleber. Boa noite, Geraldo. Parabenizar a Band pelo primeiro debate, esse que tradicionalmente é o primeiro debate oficial das eleições. Que pena o candidato não falar nada sobre as pessoas em situação de rua, porque ele não conhece este assunto. Fala da Salvador da época que eles governavam. Mas a pergunta é sobre você que está em situação de rua. E é a você que eu quero me dirigir. Quando nós chegamos para governar essa cidade deixada por eles, Salvador tinha apenas 100 vagas para pessoas em situação de rua. Era essa a política que a cidade tinha. De lá para cá, fizemos uma verdadeira transformação. É verdade, com a pandemia, houve um boom no Brasil como um todo, no aumento das pessoas em situação de rua. Mas aqui em Salvador, após o primeiro censo da história que nós realizamos, identificamos 5.300 pessoas em situação de rua. E sabemos agora precisamente o grau, a situação e o estágio em que está cada um. Quando a pessoa está em situação de rua porque se está desempregada, a primeira porta de entrada é a unidade de acolhimento. Temos 1.400 vagas. Lá a gente tira documento, orienta para o mercado de trabalho, coloca depois no aluguel social, que era R$100 na época deles, e agora é R$400 com kit moradia. Se está no caso mais grave, como a dona Ana Cristina que eu tive essa semana, tem uma moradia assistida, com acompanhamento psicossocial. Se está ainda no estado dependente de substâncias psicoativas, nós temos 385 vagas para acolher essas pessoas. As pessoas em situação de rua aqui em Salvador vão para os aluguéis sociais ou para as unidades de acolhimento e só saem quando recebe a moradia definitiva. É público prioritário do programa Minha Casa Minha Vida, e a prefeitura, em todos os empreendimentos que constrói, disponibiliza vaga para as pessoas em situação de rua. Nós vamos trabalhar muito para mudar esta realidade. Ok, obrigada, candidatos. Então vamos agora começar. Vamos lá. Bruno Reis, observações. Ele, como bom gestor, atual gestor da cidade é Bruno Reis, ele fez o dever de casa muito bem. Ele falou sobre o que já está acontecendo, sobre o que a prefeitura já entrega. Deixa eu tirar a imagem dessa mulher aqui, ficou muito engraçado, para não parecer que eu tô esculhambando a bichinha. Deixa a Bruna aí, fica aí, Bruninho. Ele falou sobre o que já acontece. Você vê que ele detalhou o censo que foi realizado. Esse censo, inclusive, é um censo recente para identificar a população de rua da cidade de Salvador. Só você pesquisar, dar um Google aí que você consegue observar. Eu já tinha visto esses dados. Ele falou sobre os graus e os motivos pelos quais as pessoas foram levadas pela rua. Falou de forma indireta, né? Não que a prefeitura não só tem consciência do problema, mas a prefeitura já está agindo para solucionar o problema que persiste, certo? O que mais que ele falou aqui? Inclusive, ele alfinetou Geraldo, porque Geraldo citou na abertura da resposta dele, que ele não respondeu, ele sabonetou. Ele falou sobre o fato do primeiro debate oficial sempre ser o debate da Band. E isso não é só em Salvador, isso é a nível Brasil. No debate que eu assisti em Belo Horizonte também foi assim. Ele falou sobre as unidades de acolhimento, que talvez algumas pessoas não soubessem, eu mesmo não sabia com riqueza de detalhes. Falou sobre o aluguel social. Gente, é um auxílio, certo? É um aluguel social, não é um aluguel completo. Então, porque a pessoa pode pensar assim, é muito pouco. Gente, ele está arcando com o aluguel social, é uma ajuda de custo, porque a prefeitura não tem como bancar, suponho eu, um aluguel completo. Um aluguel custando quanto hoje? Sei lá, R$700. Kit moradia ele citou também. Citou casos de dependentes químicos, já falei, o que a prefeitura faz para poder acolher essas pessoas. E citou que isso é uma prioridade nos programas Minha Casa Minha Vida. E falou que vai trabalhar, que pretende continuar trabalhando sobre isso. Então vamos lá agora para a segunda parte do debate, certo? Deixa eu adiantar um pouquinho aqui, porque eu saí da mulher, coteada. Respostas e tréplicas somadas têm 4 minutos e serão administrados pelo próprio candidato. É importante destacar
O candidato Kleber Rosa, então, terá 1 minuto para elaborar a pergunta. Bom, Deixa eu voltar um pouquinho Então aqui. vamos agora começar a primeira rodada de confronto direto entre os candidatos. Todos perguntam e todos respondem. Lembrando que perguntas, o candidato Kleber Rosa então terá 1 minuto para elaborar a pergunta. bom, nós sabemos que o Uma coisa, gente, eu falei isso nos stories. Kleber Rosa, ele está lá para fazer o nome dele. Kleber Rosa é o candidato do PSOL. O PSOL tenta alguma posição de poder executivo há muito tempo. Ele geralmente fica junto com os demais no terceiro lugar. Sempre quando tem um segundo turno na cidade ou no estado, o pessoal está lá sempre no terceiro lugar. Isso é perigoso, para mim é muito perigoso, porque o pessoal agora ele tá começando a fazer nome, né? A mídia tá dando tá dando um poder de surgimento para algumas pessoas. E Kleber Rosa, diferente de Bruno Reis, ele se mostrou muito inteligente e muito maduro. Por quê? Como ele é sempre aquele que fica com o apoio de algum partido no segundo turno, Kleber Rosa, ele tá procurando fazer o próprio nome. Ele não tá querendo vir como apoio de ninguém no segundo turno. No governo do estado, ele apoiou Geraldo Júnior junto com o Jerônimo Rodrigues, né? O pessoal veio com esse apoio porque eles são uma esquerda mais radical. E Bruno Reis foi apoiado, Bruno Reis não, ACM Neto foi apoiado pelos demais. Teve até apoio dos bolsonaristas, apesar de ACM Neto não se declarar bolsonarista. Mas observe que enquanto Bruno Reis e Geraldo Júnior ficam focando um em atacar o outro, Kleber Rosa, ele está sempre focado em fazer o próprio nome, e vocês vão começar a ver isso melhor ao longo do debate, certo? um problema gravíssimo, já reconhecido pelo candidato prefeito, que não teve capacidade de resolver na nossa cidade, é o problema da mobilidade urbana. Você que está me ouvindo sabe a importância de ter um ônibus de qualidade, seguro, sobretudo acessível do ponto de vista do preço, mas nada pior do que simplesmente não ter o ônibus, que é a realidade que está posta hoje para a maioria de nós, pessoas que usam ônibus. Eu posso falar disso porque eu sou usuário do sistema, fui a minha vida toda, sempre fui trabalhar de ônibus, sempre fui estudar de ônibus, sempre fiz lazer precisando do ônibus, quando tinha ou quando não tinha, às vezes até a pé, por não ter condição de pagar. E eu pergunto ao candidato Bruno Reis, qual é a sua opinião sobre a tarifa zero para garantir que toda a nossa população possa andar de ônibus gratuito? É uma proposta que eu tenho defendido no meu programa e já é uma realidade em mais de 100 cidades em todo o Brasil. Por favor, sua opinião sobre o assunto. Não, eu vou deixar Bruno responder, depois eu entro com as considerações. Obrigado, Kleber, pela pergunta, a oportunidade de mais uma vez falar sobre esse tema. O próprio candidato reconheceu que este problema do transporte público é, sem sombra de dúvidas, o maior problema que todos os prefeitos do Brasil, das grandes cidades, enfrentam. Já vem crise desde 2013, vocês lembram daquelas manifestações. Com a pandemia, então, a situação agravou. Hoje, o valor pago pela tarifa não remunera mais o sistema. Por que isso, prefeito? Porque caiu a quantidade de passageiros transportados e os insumos da pandemia aumentaram significativamente. E aqui em Salvador ainda tem dois agravantes. O metrô, que é uma obra importante e bem-vinda, mas fica com 61% da receita. E o combustível. Infelizmente, Kleber, temos óleo diesel mais caro do Brasil. Esse governo cobra ICMS de 20,5%. Não dá, é o único governo do Brasil que não dá 1 centavo de isenção ao óleo diesel. Isso representa 22% na tarifa. Diferente deles, que negam a situação da segurança, nós reconhecemos que tem que se avançar. Mas pode ter certeza que eu me preparei para resolver este problema. Com os investimentos que estão em curso para a renovação da frota, já chegamos a 44% e o meu compromisso é chegar a 100% da frota com ar-condicionado. Pode ter certeza que com todos os modais funcionando, sejam os da prefeitura, complementar, convencional, o BRT e o BRS, que já começa a rodar, e o teleférico que está vindo aí, conectados com o do estado, do metrô, e espero que o VLT saia do papel
pode ter certeza que nós vamos ter um sistema de transporte mais modernos e mais eficientes, integrados, todos pagando o mesmo valor, podendo pegar 3 modais diferentes, única cidade do Brasil. Candidato Kleber Rosa, então 1 minuto para a réplica. Candidato Bruno, você é ou não é o prefeito da cidade? Isso é uma responsabilidade que cabe ao prefeito. O seu antecessor, que é do seu grupo, que dirige a nossa cidade há 12 anos, também prometeu ar-condicionado em toda a frota. Como é que nós vamos confiar agora? Como é que o povo vai confiar na renovação dessa promessa? O que há de verdade é o diagnóstico certo de que o seu grupo faliu o sistema de transporte em Salvador. Em 12 anos, quase 600 linhas de ônibus foram cortadas, só na sua gestão, em torno de 100 ou mais de 100. Então você criou o problema surgiu sobre a sua administração, prefeito. Não dá para agora você pedir mais 4 anos à população, tendo criado o problema. Vocês já viram a situação da Barroquinha? Mais de 40 linhas de ônibus foram tiradas da Barroquinha. A Barroquinha está falida, comércio fechado, casas antigas, históricas caindo por falta de ocupação. Prefeito, assuma a sua responsabilidade de não ter feito uma boa gestão na mobilidade urbana. Candidato, então. Gente, deixa eu falar para não ficar muito longo, senão da próxima eu vou fazer melhorzinho. Mas vamos lá, ó. Kleber Rosa, ele falou, o problema de Bruno Reis e da galera do centro, porque Bruno Reis, União Brasil é o partido de centro. As eleições municipais geralmente não são eleições ideológicas, certo? O que eu acho um absurdo, até porque eu sou uma mulher altamente ideológica. Quem me segue sabe disso muito bem. Inclusive, falando em seguir, eu espero que você já tenha curtido esse vídeo, já tenha se inscrito no canal. Vamos lá. O problema de não ser ideológico é que Bruno Reis foi preparado para conversar com Kleber Rosa, como se Kleber Rosa fosse um amiguinho que pode ser um provável apoio dele no segundo turno. Mas Kleber Rosa já deixou claro que não é esse o objetivo dele. Kleber Rosa quer ser prefeito da cidade, ponto. E ele vai trabalhar firme para se tornar prefeito da cidade, acabou. Ele já está deixando isso claro o tempo todo. E aí ele pegou e citou, né? Ele fala com Bruno Reis sobre os ônibus serem seguros e acessíveis economicamente. Eu, uma mulher ideológica, lidando com Kleber Rosa, que é ideológico, porque Geraldo Júnior e Bruno Reis são centro, e essa galera não é ideológica. Mas a ideologia te ajuda a se preparar melhor para os debates. Fica aqui meu conselho para o nosso querido Bruno Reis. Quando ele falou que as pessoas precisam de transportes de melhor qualidade, eu concordo, porque eu sou usuária de transporte público. Kleber Rosa não. Eu duvido que ele ande de ônibus. Quando eu posso, eu fico pegando Uber, subindo e descendo de Uber na cidade. Imagine Kleber Rosa. Líder líder de partido. Pelo amor de Deus, né, Kleber Rosa? Quando ele fala sobre ônibus acessível economicamente, o transporte público de Salvador parece que é um dos mais caros. Eu falhei com vocês, não pesquisei, mas dizem que tem um valor elevado. Do Nordeste, acho que é o mais caro do Nordeste. Ponto. Mas ele citou a palavra seguro. Eu, ideológica, perguntaria a Kleber Rosa, já que você citou a palavra segurança, Kleber Rosa, eu gostaria que você me dissesse o que você acha da Operação Gêmeos. Para você que não é da Bahia, ou para você que é da Bahia e não é focado na área de segurança pública, a Operação Gêmeos, o batalhão da Gêmeos, acho que é batalhão, né? Gente, desculpa se eu estiver falando errado. Mas o pessoal da Gêmeos é um grupo da Polícia Militar que é responsável por abordagem a transportes coletivos. Então, esse grupo é o grupo que vai lá, para o ônibus, pede para todo mundo descer, olha a mochila, revista as pessoas. Geralmente, isso é meio chato, porque quando você passa por isso, demora, aí o ônibus atrasa. Só que isso acaba inibindo a ação de alguns assaltantes. E é óbvio que para nós é muito melhor você atrasar até meia hora, 1 hora que seja, para chegar no trabalho, mas chegar seguro, livre de traumas e com tudo intacto, do que você ter o seu transporte sem interrupções da PM, mas ser interrompido por um assaltante, para que você tenha que registrar um boletim de ocorrência na delegacia porque o seu carro foi assaltado. Ninguém gosta disso. Ninguém gosta de ser assaltado, né? A menos que você goste aí, é um fetiche. E aí, tem que se tratar, né, irmão? Mas, por que eu tô falando que eu daria essa resposta a Kleber Rosa? Porque eu perguntaria a ele o que é que ele acha. Por quê? Kleber Rosa, ele faz parte do PSOL. E o PSOL é contra a Polícia Militar. O
pessoal gosta da desordem, gosta do caos. E ele não, eu nunca vi ele falando, mas pessoas ligadas ao PSOL, com um viés ideológico semelhante ao do PSOL, diz que abordagens em transportes coletivos é violência contra o corpo negro, que é uma atitude racista e preconceituosa. Então eu perguntaria a ele o que ele acha sobre transporte público seguro. Se você é usuário do transporte público, ou se você tem um pouquinho de neurônio funcionando, eu acredito que você tenha, por isso você me segue, você com certeza prefere ter transporte público seguro em detrimento do transporte público com ar-condicionado. Eu, como usuário do transporte público, te garanto, não faço questão de ter ar-condicionado no ônibus, principalmente quando está chovendo. Porque quando está chovendo, o carro fica abafado e você não consegue abrir as janelas do transporte público quando ele tem ar-condicionado. E quando está chovendo, fica tudo muito abafado dentro do ônibus, a primeira coisa que a gente faz é deixar a janela um pouco aberta. Não muito, porque senão você vai se molhar todo, mas a gente abre um pouco justamente para o ar poder circular dentro do ônibus, mesmo debaixo de chuva. Então eu traria essa pergunta. Mas Bruno Reis, você vê que ele não tem um perfil de atacar. Bruno Reis ele é sempre criticado na gestão dele, porque afinal de contas ele é o atual gestor, mas ele não é o cara que confronta, ele não é o cara que vai para cima. Ele diz, não perca o tempo respondendo desaforo, eu prefiro trabalhar. Esse foi seu erro, Bruno Reis. Você tá precisando de alguém na sua equipe, viu? Tô aqui, viu, bem? Tá precisando de alguém na sua equipe que te prepare para os debates ideológicos. Porque a galera ideológica, ela está aí. O que Kleber Rosa fez pode não tirar Bruno Reis da aprovação que ele tem hoje, mas Bruno Reis não tem sucessor. Bruno Reis não pode vir mais em 28. E é isso que Kleber Rosa está fazendo, é lançamento de sementes. Ele está lançando informações que vai fazer com que pessoas pensem a respeito e comprem as ideias de Kleber Rosa, porque essas ideias estão sendo lançadas e não estão sendo combatidas no ato. Isso é perigoso, porque toda a semente dá fruto. E nós temos um grande risco de ver esses frutos, essas sementes mais adiante. Ele falou sobre tarifa zero, Bruno Reis vai responder isso. Bruno Reis deu uma alfinetada, né? Deixa eu ver aqui se ele já falou sobre essa alfinetada. E aí eu volto para responder, tá bom? O candidato Bruno Reis tem agora, para a tréplica, 1 minuto e 59. Kleber, com a chegada do metrô e das novas estações, as linhas precisaram ser readequadas. Inclusive com os ônibus que nós já temos autorização para comprar em negociação. Seja os 300 ônibus Euro 6 com ar-condicionado.